Rafa, posso conjugar exercícios, fazer eles pareados, porque é mais rápido, eu não preciso ficar esperando. Posso fazer dessa forma, é melhor, é pior? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fazer exercícios conjugados, ou como eu gosto de chamar pareado, é uma forma de realizar o que a gente chama de superset. Superset nada mais é do que você fazer uma sequência de exercícios e depois dar um intervalo e voltar para o primeiro. É muito similar a um tipo de circuito, um circuito pequeno, enfim, mas basicamente o que é bastante comum aqui no estúdio é a gente fazer dois exercícios juntos, geralmente para agrupamentos diferentes. Mas eu vou explicar um pouquinho quais os cuidados e o que você tem que se atentar quando você optar por fazer isso, se você deve ou não e para quem isso se encaixa, beleza? Então, para a gente responder todas essas questões, eu vou usar como base uma revisão sistemática, uma meta-análise que foi publicada esse ano, tem pouquinho tempo, então ela é bem recente, né, o que a gente tem de maior evidência até o momento, e ela sintetizou os achados de 19 estudos com mais de 300 participantes, e é sobre isso que eu vou abordar hoje, e depois eu vou falar um pouquinho mais da minha prática, beleza? Então, para eu não me perder, eu coloquei aqui um roteirinho pra gente dessa vez, depois vocês me digam se vocês gostaram desse roteiro, assim para mim ficou bem legal. Então, a primeira coisa é conjugar exercício, fazer eles pareados, nada mais é do que uma forma de superset. Superset consiste em você fazer dois exercícios ou mais em forma sequenciada e depois dar um intervalo. O que isso acarreta? Por que isso é bom? Em primeiro lugar, porque isso faz com que você gaste menos tempo para realizar a sessão. Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem simples. Se eu fizer dois exercícios no modelo tradicional e der 2 minutos de descanso, eu vou ter em dois exercícios, né, 3 descansos, vamos colocar assim, no total 5, porque eu não vou ter o descanso final, mas enfim, vou arredondar aqui para gente. Vou ter 3 descansos entre cada um dos exercícios, então significa que eu vou ficar 6 minutos parado entre cada exercício. Se eu fizer eles em sequência e der 2 minutos de intervalo depois, eu vou ficar menos tempo descansando. Eu só vou ficar 6, né? Então, ao invés de 12 minutos de intervalo, eu vou ter só 6 minutos de intervalo realizando ali aqueles exercícios. Então, essa é a lógica. Você gasta menos tempo para realizar o mesmo treino. Isso sim tem algumas repercussões, beleza? É óbvio que tem. Mas o que a literatura tem mostrado e o que esse estudo que eu acabei de apresentar para vocês confirma é que parece não haver diferença nos resultados finais. Então, hipertrofia, emagrecimento e tal, parece que a resposta é similar. Inclusive aqui a gente tem alguns pontos importantes. Por quê? Existem algumas pessoas, inclusive eu já fui uma das pessoas que falava o seguinte, cara, mas se eu conseguir realizar mais trabalho em menos tempo, duas coisas podem acontecer, né? Eu posso adicionar mais exercícios para 1 hora de treino, e isso é bom, isso vai me ajudar no processo de emagrecimento, mas se eu for realizar o mesmo trabalho em menos tempo, não necessariamente isso vai aumentar o meu gasto energético, não necessariamente isso vai maximizar as minhas respostas para emagrecimento. Então fica atento nisso, não é porque você saiu mais cansado, e essa é uma resposta aguda em relação ao superset, num superset sim, você tem uma resposta aguda onde você tende a sentir mais o treino, você tem maior quantidade de lactato, ou seja, os marcadores de cansaço, enfim, de fadiga na sessão ficam maiores, mas isso teoricamente não afeta as sessões seguintes, é só momentâneo. E é comum quando você faz isso, você às vezes sai mais suado, sai mais extenuado, e para algumas pessoas isso significa que o treino valeu mais, né? Se eu sair suado, se eu sair cansado, eu vou ter mais resultado. E não, você não vai ter mais resultado, você não vai emagrecer mais por isso, a não ser que você consiga realizar mais trabalho, já que você está fazendo, né, a mesma quantidade de exercício em menos tempo, talvez isso abra espaço para você realizar mais. Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo, né? O principal objetivo é você conseguir acumular volume em menor tempo, e isso vai te gerar o mesmo resultado do ponto de vista geral, né? Para quem tem pouco tempo, isso é uma ótima ferramenta. Para quem tá com um treino muito longo e, enfim, cara, acaba ficando chato ficar tanto tempo na academia. Você até tem tempo, mas, pô, é muito difícil você permanecer tanto tempo na academia e tal, porque começa a ficar sacal. Então, dessa forma, você vai ganhar tempo, né? Você vai reduzir um pouquinho o seu tempo de treino. Então, treinos muito longos
Você pode fazer isso, por exemplo, em alguns exercícios, não necessariamente todos. Mas uma das coisas que é o maior motivo das pessoas que eu atendo, né, especialmente mulheres, é que elas acham chato. Fazer uma cadeira extensora, ficar lá parada 1 minuto, 2 minutos e tal, fazer a próxima série, ficar parada 1 minuto, 2 minutos, e elas preferem conjugar exercícios. Faz um, faz outro, faz um, faz outro, faz um, faz outro. E isso torna o treino menos monótono, eu super concordo. Eu só lembro que é preciso ter alguns cuidados. Por que ter alguns cuidados, né? O que a gente vê na literatura é que existem, grosso modo, 3 tipos de supersets. E aqui eu vou falar principalmente de combinar 2 exercícios, para simplificar a nossa explicação, mas o conceito serve para tudo. E é como eu normalmente faço, beleza? Então, você tem um tipo de superset que é o mais comum, que ele chama agonista-antagonista. Ou seja, eu vou fazer um exercício para bíceps e um exercício para tríceps. Então, teoricamente, o exercício de bíceps não vai interferir no exercício de tríceps. Então, do ponto de vista teórico, eu conseguiria realizar o mesmo trabalho para essas 2 musculaturas num menor tempo. Se eu fosse fazer 2 exercícios seguidos para bíceps, ou não necessariamente 2 exercícios seguidos para bíceps, mas pensa numa puxada e depois um bíceps. Pensa num deadlift em que eu uso muito a minha força de pegada e uma puxada vindo depois. Vai ser difícil eu parear esses exercícios porque o antebraço vai ser um fator limitante no deadlift com a puxada. O bíceps vai ser um fator limitante no bíceps, na puxada com bíceps. Então, se eu escolher exercícios que utilizam o mesmo grupamento, que a gente chama de agonista-antagonista, o terceiro que está aqui na imagem, você muito provavelmente vai ter uma redução de volume e isso vai prejudicar os seus resultados. Então, esse, teoricamente, é o pior modelo de superset, pensando em resultado final. Inclusive, a gente poderia chamar, né, você fazer um bíceps conjugado com bíceps de um drop set, né, ou de um biset, na verdade, não é nem um drop set, é um biset. Para um mesmo grupamento. E o segundo sai prejudicado. Se a gente for considerar isso como 2 exercícios, você reduziu o volume que você é capaz de fazer. Isso vai ser negativo. Mas quando a gente faz um agonista-antagonista, alguns estudos, inclusive de um grupo brasileiro, né, da UFRJ, e alguns desses estudos tiveram Humberto Miranda, Gabriel Paes, De Salles, enfim, grandes nomes aqui do Rio de Janeiro, né, pessoas que eu admiro muito, eles publicaram alguns estudos, se eu não me engano 2, mostrando que o tipo de superset agonista-antagonista, né, e no caso deles era remada com supino, gera um resultado em que é possível fazer mais volume. E por que que isso acontece? Eles dão uma explicação, né, dentro das discussões eles sugerem algumas coisas, mas fato é que muitas vezes quando você faz um agonista-antagonista, não é só que você vai conseguir manter o volume, mas você pode ter até um pequeno benefício, beleza? Então, esse é um ponto legal. Não temos como colocar isso como sendo claro, é possível que isso aconteça, mas eu tenho sempre um cuidado toda vez que eu prescrevo superset, que é o seguinte, cara, o primeiro exercício ele não pode impactar no segundo. E quando a gente fala em impactar, a gente pode falar do que diz respeito a questões locais, um bíceps com bíceps, né, ou uma puxada com bíceps, ou um deadlift com uma puxada para o antebraço, mas a gente também pode falar em coisas sistêmicas. Por exemplo, se eu fizer um agachamento muito pesado, eu vou sair do agachamento pesado para 8, 10 repetições como se eu tivesse feito um cardio, eu vou sair cansado. E se eu sair dele e for tentar fazer uma puxada pesada, que teoricamente é um grupamento que não tem nada a ver com ele, muito provavelmente essa fadiga central, geral, ela vai impactar negativamente a minha capacidade de realizar o outro exercício. Então o cuidado que eu quero que vocês tenham é conjugar exercícios, parear exercícios é uma ótima opção. A gente faz muito isso aqui no estúdio, mas tome cuidado para que ele não impacte um no outro, beleza? Esse é o principal cuidado que eu quero que você tenha. O terceiro tipo de superset, né, eu falei agonista, antagonista, tipo bíceps e tríceps. Agonista, agonista, tipo bíceps e bíceps. E o terceiro superset é um agonista periférico. Então é um músculo que você faz o movimento, tipo um bíceps, e um outro grupamento que não tem nada a ver com bíceps. Perna, glúteo, panturrilha. Enfim, é um outro exercício que não tem nada a ver com bíceps. Então, do ponto de vista geral, eu sugiro que você pareie exercícios para que você não tenha uma redução do volume, isso possa não interferir negativamente no seu treino, de ou agonista-antagonista, ou né, um músculo-alvo que você quer e um que não tem nada a ver com ele. As chances são de você ou ter o mesmo resultado, ou dependendo de como você faz isso, ter até um pouquinho mais de resultado, porque talvez você consiga realizar mais trabalho, beleza? Agora deixa eu tentar entrar em alguns aspectos práticos. Aqui no estúdio, aqui no Alunos Treinos, a gente é um lugar altamente exclusivo. A gente atende alunos de forma personalizada, 1 a 1.
São poucos alunos por horário, então eu consigo fazer praticamente todo tipo de combinado que eu quiser. Eu consigo fazer uma cadeira extensora e, na sequência, fazer uma puxada. Eu consigo fazer um supino, né, no Smith, que seja, ou seja, utilizando uma máquina, e sair e fazer uma remada. Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque é um local pequeno que me permite essa estrutura. Agora, se você for tentar fazer isso dentro de uma academia, num horário cheio, vai ser impossível. Saiu da extensora, perdeu ela. Quando você voltou para ela, já tem 3 pessoas na fila, não vai mais conseguir fazer. Então, assim, quando você for pensar nessa estratégia, não sei se você que está me assistindo é profissional, se você é público final, mas quando você for pensar nessa estratégia, é fundamental você perceber o contexto, né? Então, na prescrição de treino da aluno de trainers, a gente faz quase todos os exercícios pareados. Às vezes só o primeiro, só o main lift, aquele exercício principal que eu quero dar ênfase e tal, eu não faço pareado. Eu faço ele sozinho para que a gente possa priorizar ele. Mas os outros eu parei tudo. Um de perna, um de braço, um agonista, antagonista, a gente sempre faz isso. No Lund Online, eu só coloco exercícios pareados no treino quando são coisas que são muito simples de se fazer. Um tríceps testa conjugado com um bíceps com halter, ou seja, eu não vou precisar de nada. De repente, um agachamento conjugado com uma elevação lateral, porque eu consigo ficar no mesmo espaço. Mas tirando isso, é muito difícil eu conjugar uma máquina com outra, porque eu sei que vai ser difícil para o meu cliente conseguir realizar. Então, sempre que eu estou pensando numa pessoa que treine em academia tradicional, eu preciso lembrar que talvez não dê para conjugar exercícios em máquinas. Eu não vou poder fazer uma extensora com uma puxada igual eu faço aqui no estúdio, porque a gente vai ter um problema, né, de logística. Mas tirando isso, é super viável e é super possível. Então, se você treina numa academia que é vazia, que é tranquila, às vezes você treina na academia de condomínio no horário que não tem ninguém, ou às vezes você treina numa academia própria, ou às vezes você treina no horário mais vazio da academia, de madrugada. Pô, você vai poder conjugar, fazer isso sem nenhum problema. Só se atente ao principal, que é evite, né, e perceba se um exercício realizado antes do segundo, se ele não vai impactar o segundo. Essa é a principal preocupação que você tem que ter. Se isso não é um problema, beleza, relaxa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Outro exemplo prático. Para alunos iniciantes, dificilmente vai ter um exercício que vai impactar negativamente no outro. Um aluno iniciante, cara, não chega no seu limite, não tem uma fadiga tão grande a ponto de interferir um no outro, ele ainda está no processo de aprendizagem. Então, para um aluno iniciante, virtualmente eu consigo conjugar todos os exercícios sem nenhum problema. À medida que a carga começa a subir, a gente começa a se aproximar. Vou até tirar essa imagem daqui, que a carga começa a subir, a gente começa a se aproximar da falha e realizar bem os movimentos, você vai perceber que vai ser difícil você conseguir manter um superset exatamente igual, sem que haja interferência. E eu já vi isso acontecer com muita frequência. Por exemplo, eu dou aula para um aluno jovem, né, o Arthurito. Eu comecei a dar aula para ele com 11, 12 anos. Na pandemia, inclusive, ele treinava junto com o pai por vídeo, foi assim que ele começou, depois ele se animou, hoje em dia ele já está fazendo 18 anos, tal, treina super bem. No início, ele não queria descansar, ele nem precisava descansar, ele conseguia sair de um para o outro sem nenhum problema. Hoje em dia, ele percebe que, cara, num treino clássico, assim, né, de peito, ombro e tríceps, se ele quiser fazer um de peito e um de ombro, cara, o de ombro vai ser sacrificado. Se ele quiser dar um intervalo muito curto entre um e outro, cara, vai ser sacrificado. Ele vai reduzir muito o número de repetições. Então, isso é o principal que eu quero que vocês percebam na hora da escolha. Cara, eu vou sacrificar muito o segundo exercício ou a próxima série? Sim, não faz. Não, ótima opção, beleza? Então esse é o ponto principal, né, na resposta à pergunta inicial desse nosso vídeo, que é: Rafa, posso conjugar exercícios? Posso fazer eles pareados, né, porque eu acho chato ou porque eu não tenho tempo? Pode e deve, acho maravilhoso. Né, tem muitas coisas positivas nisso, você vai ganhar tempo, dependendo do tipo de conjugado que você faça, isso pode ser até bom, mas o principal é: não deixe que o primeiro exercício impacte no segundo ou que a primeira série impacte na segunda, porque senão você vai estar realizando menos trabalho. E ao realizar menos trabalho, significa que você está fazendo menos volume. Fazendo menos volume, você tem menos resultado. Beleza? Então, esse é o principal cuidado. Na nossa prática aqui, é comum eu ter um exercício principal sozinho no início da sessão, um agachamento, um deadlift, um supino pesado, uma puxada pesada. E depois eu vou pareando exercícios de forma que um não interfira no outro, né? Como eu falei, bíceps e tríceps, bíceps e perna, sei lá, ombro e panturrilha, enfim, eu vou conjugando coisas que não interferem um no outro e, como consequência, a gente ganha tempo, às vezes para fazer mais exercícios dentro de uma hora da sessão, ou às vezes para liberar o nosso cliente mais cedo e ele treinar em menor tempo. Beleza? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem dúvidas, eu vou deixar o estudo aqui, o link do estudo aqui embaixo. Ele é um estudo que, inclusive, está free, não sei por quanto tempo.
mas eu vou deixar ele aqui embaixo para quem quiser ler na íntegra. E se vocês tiverem dúvidas, comenta aqui, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário, né? Sugere vídeos pra gente que vai ser muito legal. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para você sempre receber os conteúdos, beleza? Bom, é isso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!